Fala, investidores, vamos lá, o vídeo rápido de fechamento de mercado, né? Mercadinho aí de bom humor hoje, né? Ibovespão subindo 1,53, fechamento bem interessante do Ibovespa. Para começar, vamos primeiro, né, pedir seu like no vídeo. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Vamos dar uma olhada nos ativos lá de fora primeiro. Deixa eu puxar uma aba aqui. Puxa, por que que minha Profit não minimiza as vezes que eu clico em cima dela? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá, ó, pegar primeiro as operações, os índices mundiais, né? Vamos dar uma olhada, ó. Cripto, 1,38 de alta. Bitcoin, né, enroscou aí esses 3 dias. O volume ainda um pouco fraco, tá? Chama atenção, tá? Essa movimentação do Bitcoin, né? Eu tenho comentado nos vídeos de fechamento que isso aqui parece muito um fundo duplo, né? Rompendo uma linha de tendência de baixa, né? Aqui, né? Pelo menos tentando fazer o rompimento, mas o segundo rompimento aqui em cima, sim, seria um rompimento melhor, né? Porque aí ativaria, né? Esse fundo duplo aqui e daria para a gente jogar essa projeção para cima. Aí, ouro deu uma enroscada, né? Depois de subir muito ouro, né? A alta aí bem expressiva para os contratos, para o contrato, né? De ouro. Esse aqui é o spot, não, esse aqui é o futuro, né? De ouro, ó, 3,226. O minério de ferro enroscado, sem nada, né? De alteração aí nesses preços, né? Aí só tem deslocamento de gatilho aqui, tá? Aparentemente ele voltou para dentro do range de consolidação. A única coisa que só chama atenção seria se a gente estivesse olhando para um operacional, fazendo alguma coisa em direção às médias aqui, né? Te deixaria o gatilho de venda aqui, né? Na mínima desse candle, desse aqui, na realidade, né? Porque esse aqui é o candle de hoje, né? Então tem a madrugada inteira pela frente, né? Ele não tá fechado ali ainda. Ele fecha de manhã, se eu não me engano, esse candle. Aí daria para deixar o gatilho de entrada aqui, né? E se confirmasse o rompimento, aí seria um cenário ruim, né? Seria o minério jogando lá para baixo. Petróleo chegou a ficar positivo, ficou a chegar negativo aí durante o dia. Fechamento também bem neutro, né? Média de 9 encostando por enquanto, nada demais. Aí juros americano dando uma boa recuada, mas o gráfico ficou bem bagunçado, né? Ó, bem bagunçado, tinha aquele ombro, cabeça, ombro lá em cima, né? E um segundo, né? Ombro, cabeça, ombro um pouco maior aqui. Mas por enquanto, um contexto bem de consolidação, né? Bem marcado essa consolidação aí do título de 10 anos. Um DXY, mais um dia de queda, 0,14. Né? O dólar se enfraquecendo no mundo, VIX voltando também, né? Isso é um bom sinal, ó, 33. O EWZ, nossa bolsa lá fora, né? Então, repique vai testar de novo essa linha de tendência. Não sei se faz muito sentido deixá-la aqui, eu vou até tirar, né? Meu gráfico está bem bagunçado aqui, cheia de linha. Vamos apagar um pouco dessas linhas, ó. Uma que vale a pena, né, monitorar é essa daqui, né? Que aí sim seria aquele viés um pouco mais pessimista aqui, né? A bandeira de baixa, né? Tem um movimento, né? Aí faz a bandeira, vem rompimento, pullback, né? Aqui seria essa visão mais pessimista, mas não tá com muita cara, não, porque o nosso mercado aqui subindo, né? Aquele ali é a nossa ETF, tá vendo? Ó, então o dólar, um pouco é o dólar, né? Que não caiu, mas tá vendo? Ó, ele respeitou o mesmo canal que tá da ETF lá, ele respeitou aqui, tá vendo? O mercado tá puxando aí um pouquinho para cima, melhora bastante, tá? Esse fechamento do Ibov. Melhora bastante, tá? A ETF não fica tão bonito assim, mas o do Ibov ali já vai melhorando bastante. S&P subindo 1%, não vejo nada demais nesses gráficos do S&P, tem que pegar o semanal lá e ficar de olho no semanal, ver se dá algum gatilho, né? Praticamente voltando, mas ainda nada muito definido. Dow Jones idem, Nasdaq idem também, né? Meio bagunçado, e Europa subindo bem, 2,85 hoje também, mas gráficos semanais aí bem bagunçados, tá? Aí é bom esperar alguns dias para os gráficos se encaixarem, né? Aí, vamos ver o do Reino Unido. Reino Unido nada também. Deixa eu passar as operações que a gente tem em andamento. Então, ó, rente, né, subindo mais 2%, tá? Fiz um ajuste de stop, tá? O mercado deu uma boa pernada. Agora, eu acho que dá para, né, quem quer ser conservador amanhã, dá para trazer para essa mínima aqui e a gente deixa nessa mínima. Se não quiser, né, se quiser pagar para ver, o rompimento desse nível aqui seria importante, tá? Ó, esse ponto aqui, ó, seria um rompimento interessante, tá? Que aí o papel entraria nesse vácuo e poderia buscar o segundo alvo lá em cima, que é nos 44,20, se não me falha a memória. Vamos confirmar esse segundo alvo aí do swing trade lá em cima. Então, ó, rente.
O segundo alvo é isso aí, 44,20, tá vendo? Então é um ponto de resistência aí, os R$ 40, né? Número redondo geralmente dá uma enroscadinha, mas por enquanto, trade andando. Neo Energia, né? Trade de gráfico semanal, então entradinha ativada, né? Setup de correção para as médias aqui, né? Então o mercado faz o afastamento das médias lá, né? Para quem não conhece o setup, né? Alguns me perguntam às vezes nos vídeos, ó. O mercado afasta, né? Das médias, aí um fechamento, dois, né? Aí aqui em cima já daria para ter deixado o gatilho, tá? Eu não gosto muito desse formato, né? Esquisito você comprar ele aqui em cima, né? Ó, tá vendo? Aí não ativou, desloca gatilho de compra para cá, tá vendo? Aí deixa na máxima. Aí o que que aconteceu? Ativou o trade hoje, coloca o stop na mínima corretiva, né? Ó, as duas médias alinhadas. Bem interessante esse trade da Neo Energia, principalmente se vier esse movimento aqui. Esse movimento aqui seria o movimento mais top, né? Ó, vai lá em cima, volta e vem o rompimento lá para cima, né? Esse seria o movimento mais otimista e mais interessante aí para esse trade com a Neo Energia. Açaí, tá? O ombro, cabeça, ombro invertido lá que eu comento, né, de açaí, segue, tá? Ativado o rompimento da linha de sinal, né? E a trava, né, totalmente para dentro do dinheiro. Quem tá na trava de alta aí de açaí, vou pegar a trava de alta de açaí 3. A trava de alta de açaí 3. 7,52 é isso? 7,52 com 8,02, ó, mas não tem liquidez, tá vendo? Para desmontar. Se colocar um cubozinho para pescar aí, eu acho que até sai essa ordem. É 7, não, é 7,02, né? Tô até mais para dentro do dinheiro. Essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, não tem liquidez. Então vai caminhando para o exercício, tá? O exercício, o que que vai acontecer? Você vai comprar 7,02 e vender a 7,52. Essa trava pode dar 50 centavos, né? Que é o spread aí da diferença das duas, e ela dá um retorno de 108% aí no exercício, tá? Pagamos aí por volta de 24. A única questão é o custo de corretagem, tá, pessoal? Para quem paga a corretagem aí, recomendo, né, verificar o custo de corretagem e levar, às vezes, essas operações com opções para uma corretora que tenha corretagem mais baratinha, tá? Que aí você não paga, né, esse absurdo para exercício. Os Minas, que é a trava de alta, é no 5,89. O papo tá voltando, tá? É meio que um milagre aí se der alguma coisa essa trava, mas a gente não pode desconsiderar as probabilidades, tá vendo? Ó, é 5,89 lá em cima. Vamos ver, tem até quinta-feira, né? O vencimento é quinta-feira, tá, pessoal? Sexta-feira não tem mercado no Brasil, sexta e segunda, tá? Feriado, né? Sexta-feira Santa, tá? Então vencimento é na quinta-feira. Tem 3 dias, né, para essa trava voltar. Eu acho pouco provável, tá? Mas pode acontecer. E a da Marfrig também, né? Da Marfrig dando exercício. Ó. O papel foi lá no terceiro alvo de FIBO, chamei a atenção. Rompimento de pivô. Esse rompimento aqui já foi interessante, né? O papel tá bem esticado, também é difícil de pegar, né? Mas também tem a trava da Marfrig, que é o mesmo esquema também, né? Uma trava que tem spread de 50 centavos, essa trava daria 92%. Então teve 4 travas nesse vencimento, uma virando pó, né? E 3 travas dando boa, tá? Então financeiramente compensou até a montagem dessas 4 travas. Esse mês aí fica bem interessante. Aí estou de olho em algumas operações, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, Eletrobras, né? Esses ativos que estão ameaçando o rompimento de máximas aí, se tiver margem, dá para montar aqueles Sigo, né? Vamos ver se a LED 3 tem liquidez para isso. Ou a 3 ou a 6. Que aí dá para vender, vende a put, né? Ó, mas tá bem ruim a liquidez, ó. Mas daria para vender essa put aqui do 41,50 e montar a trava aqui, ó. 42 com 42,50, por exemplo. Tá vendo? Ó? Recebe 71 e se ficar acima dos 42,50, ganha mais um dinheiro. Tá vendo? Ó? 42,50 aqui fica legal, hein? Ó. Tá vendo? O papel ficando acima dos 42,50, você recebe 71 para montar, tá vendo? E depois recebe mais 50 centavos para desmontar, tá vendo? Então você recebe 70 e desmonta com mais 70. Se quiser até aumentar a trava, por exemplo, dá para aumentar a trava. Pode até aumentar a trava. Aí o risco é a put que você tem, a put vendida, né? Porque a put vendida você pode assumir o risco de comprar, de ter que comprar a ação, né? Se a ação cair abaixo dos 41,50, você fica com essa put vendida. Então é uma estratégia bem interessante, mas é uma estratégia interessante para quem gosta, para quem pretende, né, adquirir ação, tá? Ó, então sigo de Eletrobras, outro papel que eu estava dando uma olhada, mas eu acho que acabou passando o time um pouco, é de GGBR também. Eu acho que tem espaço aí para montagem
de um Sigo ou alguma coisa nesse sentido também, mas melhor teria sido ali para baixo. Então tem alguns papéis aí com essa configuração aí, eu acho que dá para montar alguma coisa nesse sentido, ó. YouTube também é um papel que gera essa ideia aí de um rompimento aqui de pivô, né? A formação de um pivô de alta aqui, ó. O rompimento dessa máxima aqui pode ser a formação de um pivôzinho de alta. É interessante. Também tem alguns papéis aí ficando com uma configuração interessante, tá vendo? Ó? Itaúsa também, ó, lembra bastante essa configuração. Então tem alguns papéis que vão abrindo esse tipo de oportunidade, tá? Eu não sigo, é uma estratégia interessante de montar, só que a questão é das margens. Se você tiver interesse em montar uma estratégia dessa e tiver margem, né, dá para você entrar na sala ao vivo lá e comentar dos sigo que eu ando vendo aí. Vou ver se eu bolo um relatório para soltar para vocês. Agora vamos ao fechamento, vamos lá. Ibovespão, né? Ó, fechamento melhorando, né? O fechamento do Ibovespa, candle de alta. Só falta um pouco mais de volume. O mercado tá fechando ainda, falta o leilão, né? Porque não anda, mas o OBV do semanal lá, bem ascendente. Doletinha ficou quieta, né? Ó, doletinha, se a gente fosse considerar alguma coisa aqui, né? Seria uma operação olhando, né? No sentido das médias aqui, né? Então, 21 e 9 ascendente e a 200 por baixo, né? Então a ideia seria isso aqui. Melhor, tá? Se perder essa mínima. Se perder essa mínima aqui, aí o dólar pode jogar de volta lá embaixo, tá? Porque entra bastante, eu acho que entra bastante stop dessa faixinha de preço aí, tá? Porque muita gente, eu acho que deve ter pego, né, essa volta, né, e defendeu aqui a região, tá vendo? Né, o mercado segurou bastante. Então, às vezes perde uma mínima aqui do semanal mínima da semana passada, o mercado pode dar uma batida. A Small, interessante também, ó, a Small é outra também que às vezes encaixa aí um Seagull em Small. Tem que pegar uns 3, 4 papéis. E margem, né? Aí precisa ter margem, né? Aí eu falo assim, mas para quem tem margem pode ser interessante, né? Aí dá para pegar, por exemplo, aqui, ó, vende essa put e monta a trava aqui do, sei lá, 95 com 95 e 50, por exemplo, né? Uma trava mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então dá R$ 100 para entrar e no vencimento pode dar mais 50 centavos, mas eu acho que tá meio errado esse preço aqui, 3,88 com 3,57. Vamos colocar aqui, ó. 3,88 com 3,57. Ó, que aí dá 124 para entrar, às vezes dá para aumentar até um pouquinho mais. Na trava aqui, dá para fazer vezes 2 a trava, lá e melhora um pouco, ó, 193 de resultado final, tá vendo? Fica uma estratégia bem interessante, tá? Ficar para cima dos 95,50, que já tá lá, né, para cima dos 95,50, aí dá para desmontar ou até carregar para o vencimento, tá? Eu acho que esse vencimento de maio fica legal para esse tipo de estrutura, de repente encaixa. O Bradescão, outro papel também que dá para montar. O Seagull, tá vendo? BBDC4, vamos ver, BBDC4. É só reforçando, né, pessoal? Aqui é só análise, tá? É um estudo, não é recomendação. Não é nada, né? Cada um sabe aí aonde o calo aperta, né? Na hora de tomar as decisões de investimento, tá, pessoal? A gente faz análise aqui, não é sugestão nem nada. Sugestão a gente deixa lá para dentro do SGR. Vamos lá, ó. Essa daqui, ó, daria para pensar em algo mais ou menos parecido com isso aqui, assim, ó. Ó, essa daqui com essa daqui, por exemplo. Ó, também, ó, recebe 12 mais 37, tá vendo? É uma estratégia bem interessante de montar esse Seagull, algumas oportunidades. Vamos ver se eu consigo montar algum relatório para soltar para vocês. Agora vamos dar uma passadinha nos fechamentinhos aqui de novo. Vamos continuar, né? E Sabesp? Sabesp, ó, Sabesp foi lá no 108, né? Me tirou. Espero que alguém esteja comprado aí na Sabesp. Sabesp, eu acho, tá? Eu acho que ela vai buscar esse terceiro alvo de FIBO aqui, ó. 118. Eu acho, tá? O papel tá bem forte, né? Um rompimentaço aí. Se romper esse 108, pode buscar lá. Aqui enroscou, bebê. Olha lá. A Cosan não ativou, né? A Cosan tinha um gatilhozinho de venda aqui, ó. Aí vira a média de 9 para cima, tá vendo? Aí você pode operar ou essa média de 21 que tá caindo e deixar o gatilho de venda lá mesmo assim, ou você pega e cancela o gatilho de venda. Eu cancelo, tá? Virou a 9 para cima, eu cancelo e fico esperando para ver o próximo candle, o que que vai dar. Porque no semanal lá, né, já tá mais ou menos a formação de um pivô de baixa, mas é um papel também que já apanhou, hein? Esse já apanhou e apanhou bastante. BBSE, Cosan, Magalu só 0,10 de alta. Magalu brigou, mas ainda se segurou aí durante o dia. A Casas Bahia tem aquele semanal, tá vendo? Ó?
O semanal, o gatilho tá aqui em cima, ó. Seria aqui em cima o gatilho, não ativou, mais nada, deixa lá o gatilho. Pecar subiu 4,20, estão puxando esse papel. Vibra Energia subiu 2 também, ó. Vibra é outro papel interessante, tá, pessoal? Isso aqui eu acho que. Eu comentei, tá? No vídeo de fechamento semanal, eu comentei. Falei, ó, um swing trade. Uma compra por aqui, assim, ó, mais ou menos, tá vendo? Uma compra por aqui, mais ou menos, com stop aqui embaixo. Eu acho que tem payoff, tá? Um swing trade desse aqui, ó. Tá? Tá muito amarrado, mas se a gente olhar sem as médias, né? Ó, sem as médias, gera muito essa impressão, né? O mercado vem direto, né? Ó, deixa um fundo duplo, vai lá em cima, volta, né? Aí poderia armar, né, a ativação desse fundo duplo aqui para cima também. Camilzinha tá quietinha aí, deixa lá. E a Brava? A Brava andou, 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 ó, e não fez nada, tá? A Brava, se perder essa mínima aqui, ó, daria um gatilho de venda, tá vendo? Amanhã. Se perder essa mínima aqui, daria um gatilho de venda na Brava, tá? Não é qual que eu gosto muito, assim, né? O papel tá bem mastigado, mas é aquilo, né? Se encaixar o rompimento, né? Se encaixar o rompimento de fundo, ainda mais tratando de um ativo muito volátil e que tem aqui, né, as mínimas históricas do papel aqui, ó, tá vendo? Né, as mínimas, não sei se é mínima histórica ou se é mínima recente, vamos ver. Mínimas históricas do papel, tá vendo? As mínimas históricas. Então, se o papel vem, né, realmente e arma esse pivô de baixa aqui, ó, nessas mínimas históricas, tá? Isso aqui pode chamar bastante venda no papel. Pode ter muita gente que desiste. Simplesmente desiste, estopa o papel e não pega mais, tá vendo? É um contexto, né, de rompimento extremamente interessante. É um trade bem agressivo esse, né? Não é um trade muito fácil, assim, de fazer. Mas, dado o contexto do papel, né, o petróleo, aí fica me amarrado no petróleo. Olha lá, o OBV caindo, o OBV no semanal também, ó, perdendo as mínimas, tá vendo? Ó? O OBV no semanal tá bem vendedor, né? Ou seja, todo esse volume aqui, ó, o saldo agressor desse volume inteiro aqui, ó, saldo agressor desse volume inteiro aqui, ó, tá vendo? É mais vendedor do que comprador, tá vendo? Isso não é um bom sinal. Essa região de suporte aqui, ó, né, o papel tá negociando por aqui, o que que tinha que acontecer com esse volume? Ele subir e o OBV pelo menos ficar flat, né? Não precisaria nem subir o OBV, mas pelo menos ficar flat, tá vendo? Então eu não acho um ponto positivo essa movimentação aí da Brava, não. Não gosto muito, não. Brava é um ativo que me deixa um pouco com o pé atrás. Vamos dar uma olhada na Prio, como que a Prio fechou, né? Que a Prio é um outro papel também que está numa situação bem, ó. A Prio é outra também, ó, tá vendo? Ó, semanal perdendo a média de 200. Eu pessoalmente não curto muito isso, tá vendo? Ó? Eu ficaria bem quietinho aqui por enquanto, esperando, tá? Se confirmar, né, uma volta que o papel deu uma afastada dessa região, de repente, né, vale até a pena alguma coisa aí. Se não, esquece, tá, pessoal? Eu ficaria bem atento com a Prio, né? Aí a Prio, para quem tem a Prio na carteira, às vezes dá para montar, não é o Seagull que chama, que é vender a call coberta, é a Prio 3. Não é o Seagull, como é que chama? Putz, esqueci, cara, o nome da estratégia. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se a plataforma, que aí seria o contrário, né? Vende a call, tá vendo? Aí vende a call, né, na linha do dinheiro, recebe um prêmio mais gordinho e monta a trava de baixa, por exemplo, do 30 e, sei lá, 33,50 com 33 aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, essa é. Se alguém lembrar do nome dessa estratégia, coloca aí, cara. Eu esqueci o nome dessa estratégia, que é ao contrário, tá vendo a figura aqui? É o contrário do Seagull, né? O Seagull fica assim, né? Para cima aqui, ó, né? E essa fica para baixo aqui. Então, se cair o preço, né? Se o preço da ação cair, ganha grana, tá vendo? E você monta, dá para montar até alavancado, dá para montar tipo 300, né? Na ponta da put aqui, ó. Você monta menos 300, por exemplo, ó, e você ganha uma bela grana se der exercício no vencimento. Vamos ver, 1,30 com 1,12. Aqui, ó, 1,30 com 1,12. É que esse lucro máximo aqui não está muito certo, não, porque ó, recebe 58 e depois pode receber 0,50 vezes 3. Esse lucro máximo aqui está meio esquisito, porque está considerando alguma outra coisa aí nessa matemática dele. O lucro máximo dessa operação vai ficar os 58 que recebeu, aí mais 150.
que é da trava. Não entendi. Aí dá mais uns 200 pila. Não entendi esse lucro máximo aqui estimado. Ah, peraí que eu coloquei errado aqui, ó. Esse é menos 100, por isso que tá dando bem esquisito lá. Esse aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Aí dá os 208, tô achando esquisito. Agora sim, ó, tá vendo? É o contrário do Seagull, né? O Seagull é a venda de call, venda de put mais a trava de alta, aí o de para ganhar na queda, né, da ação, tá vendo? Aí aqui você ganha na queda. Se o papel subir, você fica com a call vendida, né? Aí tem que ter cobertura para essa call, né? Se o papel subir, você fica com a cobertura da call. Se o papel cair, você defende ali uma parcial, né? Pelo menos recebe uns 50 centavos ali da queda do papel, né? Recebe 208 ali no máximo de lucro dessa trava, tá? Então, fica aí uma forma de você dar uma defendida um pouco, né, em alguns trades. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Vamos ver. Suso. Suso me segurou aí no 52 também, ó. É outro papel que aí encaixa o Seagull, né? O Seagull é uma que pode encaixar nesse cenário da Suzano. Porque aí da Suzano vende a put, o da Suzano vende a put, né, ó. Aí dá para pegar a put aqui, ó, e mesma coisa, monta a trava de alta aqui, ó. 2,18, 1,86. 2,18, 1,86. O mercado tá fechado, né? Dá para simulando, ó. Tá vendo? Então tem algumas oportunidades de single ou só venda de put, né? Às vezes aquela operação na taxa também, às vezes dá para pegar e fazer aquela operação mais simples, né? Você tem custo de corretagem barato, você compra a ação e vende a call, às vezes um pouquinho para dentro do dinheiro, por exemplo, vende um delta 70 aqui, ó, e tenta carregar para exercício, só que dá pouquinho, né? Dá 2,47. Aí eu não acho que seja um trade tão interessante. Esse Sigon me parece um trade mais interessante para alguns papéis. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Vou daqui a pouquinho lá para o fechamento de mercado. Espero o seu like aí no vídeo. Se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários ou me procura na sala ao vivo. Um grande abraço e até mais, pessoal.